As cidades dos levitas. Josué, capítulo 21. Que alegria tê-lo conosco para mais este momento de reflexão e imersão na palavra de Deus. A sua presença aqui enriquece a nossa caminhada de fé. Seja bem-vindo a mais uma etapa da nossa jornada através do livro de Josué. Que a paz do Senhor esteja no seu coração enquanto escutamos. É uma bênção contar com a sua companhia hoje. Agradecemos por dedicar este tempo para ouvir e meditar conosco nas Escrituras. Então, chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, com os seus arrabaldes para o nosso gado. E os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte das famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que dentre os levitas saíram, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E o restante dos filhos de Coé tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gad, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram, pois, os filhos de Israel às levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. E deram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão a estas cidades, que foram nomeadas por nome. E deram-nas aos filhos de Arão, da família dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte era sua. Deram-lhes, pois, a cidade de Abe, pai de Anaque, que é Hebron, na montanha de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Mas o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Deram, pois, aos filhos de Arão, sacerdote, a cidade de refúgio do homicida Hebron, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, Yim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes. 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão, e os seus arrabaldes, e Geba, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes, e Almon, e os seus arrabaldes. 4 cidades. Todas as cidades dos filhos de Arão, o sacerdote, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as cidades do restante dos filhos de Coé foram das famílias da tribo de Efraim. Deram-lhes, pois, a cidade de refúgio do homicida, Siquém, e os seus arrabaldes na montanha de Efraim, e Gezer, e os seus arrabaldes, e Quibzeim, e os seus arrabaldes, e Bet-Horon, e os seus arrabaldes. 4 cidades. E da tribo de Dan, Eltec, e os seus arrabaldes, e Gibeton, e os seus arrabaldes, e Aijalon, e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon, e os seus arrabaldes. 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac, e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon, e os seus arrabaldes. 2 cidades. Todas as cidades das famílias do restante dos filhos de Coé foram 10 cidades e os seus arrabaldes. E deram aos filhos de Gerson, das famílias da tribo de Issacar, Goim, e os seus arrabaldes, e Dabrate, e os seus arrabaldes, Jarmute, e os seus arrabaldes, e Engaram, e os seus arrabaldes. 4 cidades. E da tribo de Azer, Nisal, e os seus arrabaldes, e Abdon, e os seus arrabaldes, e Elcate, e os seus arrabaldes, e Riob, e os seus arrabaldes. 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amotedor, e os seus arrabaldes, e Cartam, e os seus arrabaldes. 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E aos filhos de Merari, os restantes dos levitas, deram da tribo de Zebulon, Joqueão,
e os seus arrabaldes, e Cartá, e os seus arrabaldes, e Dina, e os seus arrabaldes, e Nelal, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer, e os seus arrabaldes, e Jaza, e os seus arrabaldes, e Quedemote, e os seus arrabaldes, e Mefate, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gai, Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim, e os seus arrabaldes, e Isbom, e os seus arrabaldes, e Jazer, e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que restaram das famílias da tribo de Levi, foram 12 cidades. Se está a gostar desta leitura, deixe o seu gosto. Cadastrando-se no canal, ajuda-nos a crescer. Deixe o seu comentário, a sua opinião é importante. Compartilhe esta palavra com alguém que precise. Então, vamos voltar ao capítulo. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estas cidades estavam cada uma com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Assim, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pode resistir-lhes. O Senhor entregou na sua mão todos os seus inimigos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A Tambutol, este foi o final deste capítulo. Que esta mensagem tenha abençoado o seu coração. Continue conosco na próxima leitura para mais inspiração. A sua participação na nossa comunicação é um presente para nós. Até breve, com mais da Palavra de Deus.